Bom, então eu acho super importante fazer uma versão estendida aqui falando sobre sotaque em português, né? Como é o acento em português, qual é o acento que deveria aprender em português. Porque muitas pessoas que estão aprendendo português se preocupam muito com isso. Eu sei que muitos de vocês estão procurando a perfeição na pronúncia do português, né? Muitas vezes me perguntam, qual é o sotaque neutro do Brasil? O que você acha do meu sotaque, Felipe? Eu tô falando bem, dá para entender. Existem duas coisas assim bem diferentes, né? De você entender uma pessoa, compreender perfeitamente e que essa pessoa tenha um sotaque supostamente, né, perfeito em português, que um estrangeiro se passe por brasileiro. E eu falo isso porque já tenho muito tempo morando na Colômbia, falo espanhol há vários anos, desde que 2012, 2000, sim, 2012 eu comecei a falar espanhol, já comecei a estar em contato com o idioma. Ou seja, já está em 2023 agora, faz mais de 10 anos, e ainda assim, muitas vezes eu vou falar com um sotaque que as pessoas vão reconhecer que eu não sou colombiano, né? Talvez as pessoas falem, eu pensei que você era de um país que falava espanhol, mas eu não sabia que você era brasileiro, né? Não dá para perceber o seu sotaque brasileiro. Ok, isso é um ponto, ok? Isso é uma coisa. Porque o que acontece? Até mesmo você aprendendo português, da mesma forma que você tem o sotaque diferente nas regiões do seu país, por exemplo, aqui na Colômbia você vai ter o sotaque das pessoas que são do norte, do sul, o pessoal também, por exemplo, o pessoal de Bogotá tem um sotaque bem diferente do pessoal de Medellín. E o que acontece? Quando você vai para o Brasil, você aprende português, ou antes de você ir para o Brasil, você fala com o sotaque da sua cidade natal, na Colômbia, ou no país de onde você é. Então você fala assim, você está falando português como quem fala espanhol rolo, assim, de Bogotá. Então tem essa diferença também. Às vezes o pessoal fala, eu estou falando português, mas eu sou muito paisa, né? Como alguém de Antioquia, alguém de Medellín. E é normal, é comum acontecer isso. O ponto é que você não se preocupe tanto com a questão da pronúncia, porque não é um ponto decisivo para você ser entendido falando português. O mais importante mesmo que você deveria se dedicar quanto ao idioma é você aprender vocabulário, você aumentar sua compreensão, você saber se expressar. Porque você vai encontrar pessoas que não têm uma pronúncia super boa, ok, em português, mas que são entendidos perfeitamente sem nenhum problema. Então não vejo muita lógica quando eu vejo os estudantes se estressando quanto à pronúncia em português, quando deveriam estar focados em consumir conteúdo nativo do Brasil, temas do seu interesse, aprender vocabulário em português, porque isso que realmente vai fazer a diferença no seu nível de português, não é o seu sotaque. E eu falo até como nativo, eu sou brasileiro, e eu posso perder meu sotaque. Então imagina, eu moro a vida inteira no Nordeste. Eu fui embora do Nordeste do Brasil quando eu tinha que 23 anos para 24 anos. Já faz tempo, eu tô com 35 agora. Então, quando eu volto pro Nordeste do Brasil, o pessoal sente que eu mudei o meu sotaque. Aí você fala, caramba, se um brasileiro muda o sotaque, o cara a vida inteira falando português, o cara fala com um sotaque diferente, então imagina você estrangeiro. O meu ponto aqui é que o sotaque é algo muito, mas muito flexível, ok? Você não está fazendo uma competição de quem fala português mais perfeito, com a pronúncia mais perfeita. Não se trata disso. Se trata de você se comunicar. Eu garanto que mais de 99% de vocês estão aprendendo português para se comunicar com as pessoas, para conversar, para dar risada, para chegar num lugar e poder interagir com as pessoas. Eu vejo que isso faz muita falta. Quando eu estava na Tailândia, eu passei 6 meses morando na Tailândia, não aprendi nada do idioma local, porque o pessoal falava muito inglês. E eu lembro que caramba, eu queria tanto, assim, tipo, interagir mais com o pessoal aqui nos restaurantes, nos lugares que você chegava, nos hostels que você chegava, mas eu não sabia falar o idioma deles. Então, isso era o que dava mais, é, é, digamos assim, uma insatisfação pra mim, né? Cara, eu gostaria de conhecer o pessoal daqui, né? O povo daqui, realmente. Porque você conhece mesmo as pessoas do dia a dia. Se eu tô aqui na Colômbia, eu pego um táxi, eu vou num restaurante, eu vou no supermercado, eu vou, sei lá, tipo, ajeitar minha moto, e eu tô conversando com essas pessoas que estão trabalhando aí no dia a dia. Então, isso é uma forma de você absorver mais a cultura do país. E não é a questão de você saber, de você ter um sotaque perfeito que vai fazer com que você faça mais disso. É muito mais difícil o que eu vou mencionar aqui para vocês, é a questão de você se expor.
isso é muito mais... exige muito mais de você se expor do que você falar um português com um sotaque supostamente perfeito, né? Então, a que eu me refiro, né, como se expor em português, de você sair de casa, de você falar com as pessoas, de você se colocar em situações que você tem que falar sim ou sim. Então, isso intimida muito as pessoas, né? Tipo, não, como assim eu vou sair para esse lugar, não conheço ninguém. Nossa, que vergonha chegar, não conheço ninguém. Mas, cara, quanto mais você pratica isso, melhor. Então, qual é o meu ponto aqui? Quanto mais você se expõe, quanto mais você conversa com as pessoas em português, que eu sei que muitos de vocês, eu vou dizer de novo, tipo 99% de vocês estão aprendendo português para se comunicar, para falar com as pessoas. Mas como é que eu aprendo a falar se eu não saio de casa? Não tem condição de você aprender, mesmo que você more no Brasil. Não importa, ok? Você não aprende idiomas, você não adquire conhecimento com o vento. Não é você chegar no local e, ok, eu vou chegar aqui no Japão, eu vou aprender japonês. Não. E não acontece no Brasil, não acontece em nenhum lugar. Então, tranquilamente, você pode ser uma pessoa que não mora no Brasil e aprende português muito mais rápido do que uma pessoa que está morando no Brasil. Então, imagina. Porque às vezes eu escuto as pessoas falando, nossa, não, a única forma de você aprender é morando no país. Aí eu falo, não, não. Porque tem muita gente que mora no Brasil há anos e ainda não fala português. Talvez fala portunhol, mas não fala português bem. E quando eu falo bem, não é o sotaque perfeito, ok? É de você conseguir comunicar suas ideias, de você conseguir se defender quando você está conversando em português, de você argumentar em português. Como eu mencionei no episódio anterior, de você saber vender em português. Imagina, de você saber brigar em português. De você estar numa discussão e você argumentar de certa forma que as pessoas... beleza, tem sentido o que essa pessoa está falando. Porque quando você não tem vocabulário, você parece uma criança argumentando. Você sabe... É ainda pior. Tipo, uma criança não sabe o que falar. Mas você sabe o que falar. Eu sei o que eu quero falar, mas eu não sei falar nesse idioma. Então, a ferramenta que você tem para fazer isso é o quê? É você aprender vocabulário. É onde eu mais foco, mais falo para vocês. Vocabulário, vocabulário, expressões. Aprenda vocabulário, aprenda vocabulário. E não é somente conhecer o vocabulário. É também você colocar em prática, você tornar o vocabulário passivo em vocabulário ativo. E isso faz a total diferença. E a questão do sotaque é algo secundário. Porque isso já vem com o pacote, né? Se você aprende vocabulário, se você se expõe, você está ouvindo português toda hora, você está conversando em português toda hora, se você se der o trabalho de, eu quero aprender a falar como essas pessoas dessa região, você escuta essas pessoas e você imita, ok? Ou seja, é nada mais imitar as pessoas, como essas pessoas falam. É simples. Não sei se você lembra no tempo do colégio ou até mesmo no trabalho, você conhece certas pessoas e você começa a falar como essas pessoas. Você começa a usar palavras que essas pessoas usam. E claro, as pessoas se dão conta quando você tá usando palavras que elas usam, né? Que eles usam. Ah, ele tá usando essa palavra, eu nunca vi você usando essa palavra. Eu uso muito essa palavra, você tá usando agora. Então você já conseguiu implementar essa palavra no seu vocabulário. E isso faz a diferença que você, caramba, nossa, antes eu não usava essa palavra. E você, não sei se acontece com você, mas comigo com inglês, eu leio muito inglês. E quando eu coloco uma palavra em prática, que eu já ouvi e vi muito essa palavra, mas eu nunca usei essa palavra. E quando eu uso essa palavra, nossa, eu usei a palavra. Ok, é o mais importante. Não é o sotaque. Porque você não está aprendendo português, talvez esteja, para ser espião, né? Ou uma espiã. Não, eu vou me infiltrar no Brasil e ninguém vai descobrir que eu sou de tal país, não sei o quê. Se você, meu amigo, minha amiga, está aprendendo para ser espião ou espiã, vá fundo. Ou seja, seja obsessivo, obsessiva com o sotaque. Porque no menor deslize no sotaque, você se entrega. Você, essa pessoa falou essa palavra de uma forma diferente. E se a pessoa que está ouvindo, que no meu caso eu falo espanhol, e eu interajo com muitas pessoas que falam espanhol, quando eu escuto a palavra, essa pessoa falou com sotaque de quem fala espanhol. Então eu acho que essa pessoa é de algum país que fala espanhol. E pode acontecer de algum país que fala francês, que fala alemão, se eu soubesse esses idiomas. Eu consigo identificar. Mas no Brasil, muitas pessoas não vão identificar, só vão dizer assim, você tem um sotaque diferente. Você já morou no exterior, você é brasileiro, você é brasileira? Acontece comigo também, quando eu volto para o Brasil. Mas é uma questão de tempo, é uma questão de você se expor ao idioma e você pensar, ok, eu não quero bloquear
a absorção, digamos assim, do que eu tô ouvindo quanto ao sotaque em português. Porque eu sei que tem pessoas que se mudam para outras cidades no mesmo país, ok? Inclusive aqui mesmo, e começaram a furar alguma coisa aqui. E começaram a fazer barulho aqui. Ok, parecia que esse cara tava furando o meu crânio, literalmente, com essa furadeira. Mas basicamente, você chega, você sai para outra vez. Não. Voltando aqui. Se esse cara deixar eu continuar aqui gravando esse podcast, esse episódio. Mas basicamente eu vejo pessoas que, por exemplo, saem de Bogotá e vêm para Medellín. E eles continuam falando com o mesmo sotaque de Bogotá. E falam, eu moro aqui em Medellín já faz tipo 5 anos. E eu falo, nossa, você não perdeu o sotaque de Bogotá. E o pessoal fala, realmente, ainda falo como o pessoal de Bogotá. Porque eu sempre tenho contato com o pessoal de Bogotá. Ou simplesmente porque o pessoal fala, porque eu não quero perder o meu sotaque. Então, por mais que eu poderia aprender outro sotaque, eu decido não aprender, ok? Eu, como brasileiro, eu falo assim, quando eu falo eu como brasileiro, é tipo, a vida toda escutando português, ok? Fui criado escutando português. Eu escuto português todos os dias. E ainda assim, eu posso mudar o meu sotaque de forma, digamos assim, que eu não vou perceber, assim, tipo, uma forma espontânea. Eu posso estar morando numa cidade, como eu morei em Curitiba, em São Paulo, e eu mudar o meu sotaque, e quando eu volto para o Nordeste do Brasil, as pessoas falam, nossa, você está falando diferente, você já não está falando como a gente e tal. E não tem nenhum problema nisso. Fale como você quiser, não importa. Desde que você seja entendido. É muito mais importante, mas muito mais importante o que você fala do que o sotaque que você usa para falar. Uma pessoa pode falar com o sotaque perfeito, mas eu não quero ouvir essa pessoa, porque essa pessoa só fala besteira. Já, besteira para mim, eu falo, né? Que tipo, às vezes você escuta uma pessoa conversando alguma coisa que você não tem interesse, você fala, nossa, essa pessoa só fala besteira, né? Só fala estupidez. Pra você, essa pessoa só fala estupidez. Pra outra pessoa, talvez, seja a maior atração do dia. As pessoas entretidas com essa pessoa, mas pra você, não. Então não é o sotaque. O foco não é no sotaque, ok? Como eu falei anteriormente, a menos que você seja espião ou espiã. Aí sim você vai focar no sotaque, porque aí já é questão de vida ou morte. Se uma pessoa identificar que eu não sou brasileiro, né? Eu tô fingindo que eu sou brasileiro ou brasileira. Se me descobrirem, tchau, já era. Você já vai preso e tal. Mas acredito que não é o caso de vocês, né? Ou seria, né? Imagino que não. E se fosse, ninguém iria falar, né? Porque se eu sou um espião, eu não vou falar que eu sou um espião, né? Aí perderia a graça da coisa. Então essa é a questão. Quando você começa a se estressar quanto ao seu sotaque, você começa a perder o foco do que realmente é importante para melhorar o seu nível de português, que é a aquisição de vocabulário. É você tornar o seu vocabulário passivo um vocabulário ativo. Imagina, imagina. Eu, como brasileiro, estar preocupado, porque quando eu volto pro Brasil, o pessoal fala, você é de onde? Você é do Brasil? Você é de qual região do Brasil? Você fala um pouco diferente. E eu, ai, nossa, meu sotaque em português, agora eu não consigo mais falar assim como nordestino, paraibano que eu sou. O que é que eu vou fazer na minha vida? Eu entro em depressão por conta disso. Não, cara, não. Tranquilo, tranquila. Entendeu? Não se estresse com isso. E eu vejo às vezes que o pessoal deixa de falar português por conta disso. Meu sotaque, não sei o que, tá. Eu quero tranquilo, velho. Fala em português. As pessoas estão mais preocupadas em te entender. Não é avaliar o teu sotaque. O sotaque é o de menos. É o de menos. Você vai impactar as pessoas muito mais usando palavras e expressões que são super brasileiras do que com seu sotaque perfeito. Falando com o vocabulário de uma criança de 5 anos. E quando eu falo isso é porque uma criança, geralmente uma criança com 5 anos, não tem tanto vocabulário. E para se referir a certas coisas usa muitas palavras. Mas como você sabe no seu idioma nativo também, você pode usar uma palavra para simplificar muitas coisas. Com essa palavra aqui eu consigo abranger tudo a que eu me refiro, entendeu? Eu simplifico tudo com essa palavra, com essa expressão. Ponto, acabou. Então a questão do sotaque em português é algo que vem com o tempo, ok? Eu sempre uso o exemplo da casa. Quando você vai comprar uma casa, eu quero construir uma casa. E a primeira coisa que eu vou comprar é uma lata de tinta. Será mesmo? Eu vou gastar dinheiro com tinta? Eu não tenho nem o terreno ainda. Eu não tenho nem o chão. Eu não tenho nem as paredes. E eu já estou preocupado com a tinta. Então a tinta é algo que você muda com frequência.
de acordo com o seu gosto. Esse ano eu quero azul, no outro ano eu quero vermelho, esse outro ano eu quero amarelo, e tchau. Agora, quando você se preocupa quando você usa a lata de tinta como se fosse a estrutura do idioma, como se fosse a base do idioma, aí, meu amigo, você se enrola tudo, você perde o foco da coisa, entende? Então, eu quero deixar claro aqui, nesse episódio aqui com vocês, que o mais importante é que vocês aumentem a compreensão, que vocês se exponham conversando com pessoas e use as palavras que vocês estão aprendendo nos vídeos, no curso de português também, no livro de mini histórias que eu tenho, e coloquem em prática essas palavras. Ou seja, tornar o vocabulário passivo em vocabulário ativo. Para quem nunca ouviu eu falando sobre isso, vocabulário ativo e vocabulário passivo, basicamente o vocabulário passivo é aquele que você entende, mas você nunca fala, você nunca usa esse vocabulário. Então, caramba, eu entendi tudo que essa pessoa falou. Eu escuto podcast em português, eu entendo tudo. Mas eu não uso as palavras que essas pessoas usam. Eu não consigo implementar essas palavras que essas pessoas usam quando eu estou conversando em português. Quando você se dá o trabalho de fazer isso, quando você faz anotações, caramba, dá para usar essa palavra agora. Nossa, dá para usar essa expressão agora. Aí você vai notar a diferença. Você vai começar a notar o avanço no seu repertório de palavras em português. E você fala, caramba, eu estou usando novas palavras agora. Né? Imagina, há um ano eu não conhecia muitas dessas palavras e agora eu incorporei no meu vocabulário. E quando eu converso com as pessoas se dão conta disso. E já a questão do sotaque, como eu falo para vocês, o sotaque é algo minoritário. É algo que é algo flexível. Então você pode passar 6 meses no sul do Brasil e você decide aprender a falar como as pessoas do Rio Grande do Sul. Eu estou morando em Porto Alegre, eu gostei do sotaque daqui e eu imito as pessoas daqui. Mas agora eu estou morando em São Paulo. E eu vou começar a copiar as pessoas daqui de São Paulo. Vou começar a copiar como essas pessoas falam. E ainda assim vai acontecer de você ter um sotaque misturado. Às vezes você usa um sotaque como se fosse do Sul. Às vezes você usa o sotaque como se fosse São Paulo. Eu não sei bem de onde você é. E é algo totalmente normal, até mesmo entre nativos, até mesmo entre brasileiros, por conta da questão da globalização. Se você está viajando toda hora, você conversa com pessoas de muitos lugares, você vai compartilhar sotaque e vocabulário com essas pessoas. Então, não se estressem com sotaque, ok? Foco, vocabulário. Aprenda expressões, aumente a compreensão, se exponha. Se você quer focar em alguma coisa, se você quer... Eu quero colocar minhas forças em algo em português, não vá pelo sotaque agora, ok? Sotaque é por último, é o toque final, que é o acabamento que você vai dar na estrutura que você tem no seu português, beleza? Então, mando um grande abraço para vocês e recomende aí o podcast para outras pessoas que estão aprendendo português. A ideia é que a gente converse aqui sobre algumas dicas de português e também assuntos variados sobre a vida em geral, beleza? Como eu sempre falo para vocês, a ideia é aprender mais que português através de português. Grande abraço para vocês, sucesso! Valeu!